21 de janeiro. Se a gente parar para pensar, que data é essa? Não é um feriado que para o país, não tem, sei lá, festa na rua, mas carrega um peso enorme. Uma luta, sabe, muitas vezes silenciosa, mas fundamental aqui no Brasil. Uhum. Hoje a gente fala do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E é um tema que vai direto ao coração da nossa convivência, né? Porque falar disso é falar sobre o direito de existir, sobre respeito e sobre a identidade de um país que, pelo menos na teoria, se orgulha de ser esse mosaico de crenças. Exatamente. E o material que a gente tem em mãos para nossa análise hoje mergulha fundo nisso. A gente vai olhar para a origem da data, o que ela significa de verdade e como ela se encaixa nesse cenário religioso do Brasil, que é, nossa, tão rico e, ao mesmo tempo, tão cheio de tensões. Sim, então a nossa missão hoje é essa: desvendar o que está por trás dessa lei. De onde veio essa data? Vamos desvendar isso. E é uma história que não começa com uma ideia abstrata, com um conceito. Começa com a pessoa, com um nome, rosto e uma dor muito, muito real. Toda data, assim, tem um ponto de partida, é uma história. E, pelo que as fontes indicam, a escolha do dia 21 de janeiro não foi nem um pouco aleatória, né? Tem uma pessoa no centro de tudo. Sim, e é uma origem trágica que a gente precisa contar para entender a dimensão da coisa. A data é uma homenagem à mãe Gilda de Ogum. Ela era uma Ialorixá, ou seja, uma sacerdotisa de candomblé. Uma líder religiosa. Uma líder respeitadíssima do terreiro Ilê Axé Abassá de Ogum, lá em Salvador. Ela acabou se tornando, assim, sem querer, um símbolo dessa luta. O que aconteceu com ela exatamente quando a gente fala de ataques do que estamos falando? Eram ataques físicos? Eram na internet? Provavelmente na mídia. O que às vezes é uma violência ainda mais perversa. As fontes detalham que o terreiro dela, o nome dela, a imagem, tudo foi alvo de uma perseguição sistemática. O estopim foi a publicação da foto dela num jornal de grande circulação. Nossa! E ligada a uma matéria com acusações falsas, sabe? Cheia de discurso de ódio. A expuseram de uma forma brutalmente negativa. É uma destruição de reputação, uma violência simbólica, mas com consequências muito, muito reais. Quase como colocar um alvo nas costas de alguém. Precisamente. A perseguição foi implacável. E o desfecho dessa história é o que dá o tom de urgência para essa data. A mãe Gilda não aguentou. Ela faleceu em 21 de janeiro do ano 2000. E as fontes são muito claras ao conectar a morte dela ao sofrimento emocional profundo e aos problemas de saúde que foram terrivelmente agravados por essa campanha de difamação. Nossa, quer dizer, ela morreu por causa da dor que a intolerância causou. Exato. Ela não resistiu ao ataque à sua fé, à sua honra. E foi por isso, em memória da luta e do sacrifício dela, que em 2007 uma lei federal oficializou a data da sua morte. 7 anos depois. 7 anos depois. Oficializou como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O dia do luto se tornou o dia da luta. Isso muda tudo. É muito forte pensar que uma data nacional nasceu de uma dor tão pessoal, mas que espelha uma dor coletiva gigantesca. Tira o 21 de janeiro do campo da formalidade, sabe? E o transforma num memorial de resistência. Mostra que por trás da palavra intolerância existem vidas, existem histórias que foram interrompidas. E é por isso que a história dela é o ponto de partida indispensável. Não é uma discussão teórica sobre respeito. É sobre uma violência que deixa marcas reais e fatais. Essa história da mãe Gilda é devastadora, porque ela é o epicentro de um problema muito maior, né? Não aconteceu no vácuo. Para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa olhar para o cenário completo. Como é esse mapa da fé no Brasil hoje? O que as fontes dizem sobre essa diversidade toda? O material que a gente analisou é enfático nisso. O Brasil é descrito como um dos países com maior diversidade espiritual do mundo. É um mosaico, assim, impressionante. A lista que as fontes trazem ajuda a gente a ter uma noção dessa complexidade. Temos, claro, o catolicismo, protestantismo,
nas suas mais diversas vertentes, que são majoritários. Mas aí vem o espiritismo kardecista, com uma presença cultural muito forte, e as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, que são centrais nessa discussão, né? Centrais. E também as religiões indígenas, que são as crenças originárias dessa terra e que muitas vezes são invisibilizadas. E não para por aí. As fontes citam também tradições orientais, como o budismo, o judaísmo, o islamismo, todos com comunidades ativas e importantes no país. É impressionante parar para pensar nisso. A gente fala tanto dessa diversidade que às vezes a gente normaliza, mas poucos lugares no mundo têm essa mistura. É um verdadeiro caldeirão espiritual. Pois é. E é justamente por isso que a intolerância aqui soa tão contraditória, tão ilógica. E um ponto fundamental que o material ressalta: o respeito também se estende às pessoas sem religião. Os agnósticos e os ateus. Eles também fazem parte desse tecido social e da garantia de liberdade de consciência. A fonte usa uma expressão ótima. Define essa pluralidade toda como um patrimônio cultural e espiritual único. Patrimônio único. É uma descrição poderosa. Com um patrimônio desses, a convivência deveria ser nosso estado natural. Mas a realidade que o material aponta é outra. Então, a pergunta inevitável é: nesse cenário todo, quem são os alvos mais frequentes da intolerância no país? A resposta das fontes é direta e, infelizmente, previsível. A intolerância religiosa no Brasil, apesar de toda essa diversidade, tem alvos muito bem definidos. São, com muito mais frequência, as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, os espiritualistas de forma geral e outros grupos minoritários. O que nos traz de volta, tragicamente, ao ponto de partida: a mãe Gilda. Exatamente. A história dela deixa de ser um caso isolado e se revela como o exemplo mais emblemático de uma realidade sistêmica. Ela, como líder do Candomblé, representa o principal alvo dessa violência. A data não apenas a homenageia, mas joga luz sobre as comunidades que, historicamente e até hoje, mais sofrem com a desinformação, com o preconceito e com os ataques diretos. A luta dela é a luta de milhares. E olha que interessante, as fontes que a gente tem também trazem uma perspectiva específica de dentro do debate, o que adiciona uma camada a mais na nossa análise. Elas detalham como o espiritismo kardecista se posiciona nessa luta. Sim, e é um posicionamento muito claro, que parte de um dos princípios mais conhecidos da doutrina ulema: fora da caridade não há salvação. E segundo a visão que as fontes apresentam, essa caridade é entendida de uma forma muito ampla. Não é só ajuda material, mas a caridade moral, que inclui o respeito absoluto por todas as formas de crer e também de não crer. Ok, mas como essa ideia de caridade moral se traduz na prática, no dia a dia? Quais são as orientações? Se desdobra em alguns pontos bem práticos. Primeiro, a ideia de que ninguém possui a verdade absoluta. Portanto, nenhuma religião poderia se considerar superior às outras. Certo. Segundo, a noção de que Deus ou a inteligência suprema se manifesta de formas diferentes para cada povo, de acordo com sua cultura, seu entendimento. A partir daí, a orientação é sempre pelo diálogo, pela humildade e por atuar como pacificadores na sociedade. A máxima é esclarecer sem nunca impor. E as fontes também tocam num ponto de empatia, que eu achei bem interessante. A de que muitos espíritas já sofreram preconceito também, e isso cria uma conexão. Sim, esse é um fator que cria uma ponte. O material cita que muitos praticantes e centros espíritas já foram ou ainda são alvos de preconceito, seja por pura desinformação, seja por uma confusão que se faz com outras religiões mediúnicas. Essa experiência, mesmo que seja de natureza e intensidade diferentes dos ataques sofridos pelas religiões de matriz africana, gera um sentimento de solidariedade. É a ideia de que mesmo que a dor seja diferente, o mecanismo do preconceito é o mesmo. Exatamente. E isso culmina numa ideia de fraternidade universal. O incentivo é para ver os praticantes de outras fés, e as fontes são explícitas, citam Umbanda, Candomblé, catolicismo, e até mesmo ateus e agnósticos como irmãos, não adversários. Isso leva ao ponto mais forte de solidariedade que o material apresenta. Que é? A visão de que,
Qualquer ataque a uma religião é um ataque à liberdade de todas. A injustiça sofrida por Mãe Gilda, por exemplo, é vista não como um problema apenas do candomblé, mas como uma ferida em toda a sociedade, porque no momento em que a liberdade de um grupo é ameaçada, a de todos fica em risco. Peraí, então a lógica que as fontes apresentam é que a luta de umbandistas e candomblecistas, por exemplo, deveria interessar diretamente a um católico ou a um judeu, porque o que está em jogo é o princípio da liberdade para todo mundo? É uma espécie de defesa mútua. É exatamente essa a lógica. A defesa da liberdade do outro é, no fim das contas, a garantia da sua própria liberdade, não um princípio de interdependência. Por isso essa data para eles e que a outros grupos funciona como um lembrete anual desses valores. Resumir a mensagem do dia 21 de janeiro em alguns pontos essenciais. Quais seriam eles, segundo as fontes? O material sintetiza essa mensagem em 5 pilares de conscientização. São como 5 lembretes poderosos. O primeiro, e talvez o mais urgente, é: intolerância religiosa é crime. Ponto. Não é só uma opinião forte ou uma crítica. É uma violação da lei prevista no nosso Código Penal. E esse é um ponto que gera muito debate, né? Porque na prática, a linha entre liberdade de expressão para criticar uma religião e crime de intolerância é muito, muito tênue. As fontes chegam a explorar essa dificuldade de aplicação da lei. Não a fundo, mas elas deixam claro que a distinção existe. A crítica se dirige a ideias, enquanto a intolerância ataca a dignidade e o direito de existência das pessoas que seguem aquela fé. O crime está no ódio, na humilhação, na incitação à violência. E tirar isso do campo da opinião e colocar no campo da lei é o primeiro passo. Entendi. Faz todo sentido. Qual seria o segundo pilar? O segundo é que o Brasil é um Estado laico. Isso significa que o Estado, a máquina pública, não pode ter uma religião oficial. Ele não deve privilegiar nenhuma crença em detrimento de outra. O que na prática quer dizer que uma escola pública, um tribunal ou uma repartição pública não deveria, por exemplo, ter símbolos de uma religião específica na parede, porque aquele espaço representa a todos, de todas as crenças e também os sem crenças. É essa a ideia, certo? Exatamente essa a ideia. A neutralidade do Estado é a garantia de tratamento igual para todos os cidadãos. O que nos leva ao terceiro pilar, o direito à manifestação. Toda pessoa tem o direito fundamental de expressar sua crença, seja em público ou em privado, de usar seus símbolos, de realizar seus ritos, desde que, claro, não fira o direito de outras pessoas. Ok, então temos, é crime, o Estado é laico e todos têm direito de se manifestar. E o quarto ponto? O quarto é um pouco mais filosófico, mas é a base de tudo. O respeito espiritual é fundamental para uma sociedade mais humana. A forma como a gente convive com as diferentes fés é um termômetro da saúde da nossa democracia e da nossa humanidade mesmo. E o quinto ponto parece amarrar tudo isso de uma forma bem direta, bem prática. Sim, ele amarra tudo. O quinto pilar é uma reinterpretação de um valor humanista que está presente em quase todas as culturas. Amar o próximo inclui necessariamente aceitar o diferente. Não dá para falar em amor, em caridade ou em fraternidade sem praticar o respeito ativo por quem pensa, crê e vive de um jeito diferente do seu. É a prova prática de todos os outros pontos. É, no fim, um chamado à reflexão, à empatia e principalmente ao diálogo. A data não é só para lembrar uma tragédia, mas para construir um futuro diferente a partir dela. É um convite à ação. É um convite para transformar o luto em luta, uma luta contínua por respeito. Então, resumindo nossa conversa, a gente partiu da história pessoal e trágica da Mãe Gilda, que deu nome e alma a essa data. Daí a gente abriu o foco para o impressionante mosaico de crenças do Brasil, que é o nosso grande patrimônio. Vimos como alguns grupos, especialmente as religiões de matriz africana, são os alvos mais vulneráveis dessa violência. E por fim, entendemos como diferentes doutrinas, como o Espiritismo, por exemplo, se unem a essa causa por uma questão de princípio, de defesa da liberdade de todos.
Exatamente. Em síntese, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é muito mais do que só um marco no calendário. É um convite anual para a gente checar como anda a nossa capacidade de convivência. É uma data para lembrar que, como diz o nosso material, a intolerância quase sempre nasce da ignorância. E o único caminho para combater a ignorância é com informação, com educação e, acima de tudo, com respeito. As fontes nos dizem que a intolerância nasce da ignorância. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, para levar para o nosso dia a dia. Que pequena atitude a gente pode tomar hoje para trocar um preconceito que a gente talvez nem saiba que tem sobre a fé de outra pessoa por um gesto de curiosidade e diálogo?